Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez na nossa devocional para juntos podermos meditar na palavra do Senhor, falar com o nosso Deus nesse tempo em que nós precisamos muito da intervenção do Senhor, da misericórdia, da graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Vou pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 2 a 10. 1 Pedro 1, versículos de 2 a 10. Diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. E além disso, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver todas essas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis. Amém? Irmãos, nesses versículos da sua primeira carta, Pedro então nos ensina como nós podemos crescer na fé com uma qualidade divina. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós então fazemos um compromisso de servir ao nosso Deus no seu reino, de fazer a sua vontade, nós temos que aprender a crescer na fé. E isso é um processo de uma vida, às vezes, inteira. Mas nós temos que nos esforçar todos os dias, diligentemente, para crescer na fé. E é sobre isso que Pedro está então falando. Ele começa dizendo que nós experimentamos graça e paz somente através do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não conhecemos a Jesus, se nós não nos aprofundamos na relação com o nosso Deus através de Jesus, nós nunca vamos ter graça e paz, nós nunca vamos entender e nem experimentar. O que seria a graça? A graça é o favor imerecido do Senhor Deus, demonstrado àqueles pecadores que confiam nele para a salvação. Então, nós precisamos conhecer a Jesus para entender o princípio da graça, que é o dom gratuito de Deus dispensado a nós. E nós também precisamos conhecer ao Senhor Jesus para podermos ter paz, para que a paz seja multiplicada sobre a nossa vida. O que é paz? A paz é aquele sentimento de bem-estar. São as bênçãos resultantes e que são experimentadas para aquelas pessoas que têm uma relação correta com Cristo. Quando nós, então, crescemos na nossa fé e aperfeiçoamos a nossa relação com Cristo, nós aprendemos a ter paz, porque nós aprendemos a saber que Cristo está conosco em qualquer dificuldade e que o que Ele prometeu para nós será cumprido, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E aí Pedro continua dizendo que nós então possuímos recursos para conhecer a Cristo da maneira como nós precisamos. Mas que recursos são esses? Ele fala então que Deus mesmo nos provê um meio de conhecer a Jesus Cristo, porque Ele nos dá tudo o que nós precisamos, tanto em relação à vida quanto à piedade. Então Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus já deixou tudo preparado para vocês. Deus já deixou os ensinamentos prontos através da palavra de Deus, da Bíblia, para que vocês saibam o que fazer para ter a vida eterna e o que fazer para ter uma vida piedosa, para ter uma vida direcionada e voltada para os caminhos, para os ensinamentos do Senhor. Cristo chama para si aqueles a quem Deus salvou, e esse chamado, então, ele é levado a efeito, ele é confirmado através da glória e da virtude do Senhor Deus, da excelência moral.
de Cristo. O nosso Deus, né, Jesus Cristo, ele tem uma excelência moral, ele é perfeito, ele é santo, não tem nada nele que seja ruim. E nós precisamos viver a nossa vida buscando todos os dias conhecer melhor a Cristo e viver como ele é, ser como ele é, fazer as coisas que ele faria. Então Pedro está dizendo, olhe, para vocês fazerem isso, Deus mesmo já proveu todos os recursos. Ele deixou então tudo ensinado, tanto em relação à salvação, quanto em relação à vida piedosa na palavra de Deus. Então, se nós queremos saber como crescer na fé, nós precisamos ler a palavra de Deus e aprender dela. E aí Pedro diz assim, olha, e é por causa das virtudes de Deus, é por causa da excelência moral de Cristo, que nós recebemos grandes e preciosas promessas, e ele então nos fez participantes da natureza divina, ou seja, o Senhor nos prometeu grandes coisas, e melhor do que todas essas coisas, ele nos tornou parte da natureza dele, ele nos então ofereceu uma oportunidade de ser semelhantes a ele, de participar daquilo que ele é. Então nós podemos participar da excelência moral de Cristo, só que para isso tem uma condição. Pedro diz, olha, para que vocês vivam como Cristo viveu, para que vocês sejam mais parecidos com Cristo, vocês precisam fugir da corrupção e da concupiscência do mundo, porque a corrupção e a concupiscência do mundo é a rebelião do mundo que é mal contra Deus. O mundo se opõe a Deus, o mundo é alienado a ele. E se vocês quiserem viver da maneira como Cristo viveu, se vocês quiserem crescer na fé, vocês precisam fugir da corrupção e da concupiscência do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente em épocas como esta, em que nós temos poucas oportunidades, às vezes, de estar junto na igreja, ou de receber aconselhamento, ou até de receber a pregação, de escutar a pregação do Senhor, de estar em comunhão com os nossos irmãos, porque o mundo, ele é... o diabo, ele é sagaz, e o mundo, ele funciona como uma armadilha, e às vezes nós vamos nos envolvendo nas coisas que não são as coisas de Cristo, e às vezes coisas que não nos parecem más, mas nós nos envolvemos com aquilo, e aí nós deixamos de experimentar uma relação frutífera, uma relação verdadeira com o nosso Deus, né? Às vezes nós começamos a colocar a nossa esperança em outras coisas que não o nosso Deus, e isso acontece num momento como esse, quando nós temos muito medo, e quando a relação com Cristo precisa ser muito pessoal, nós não temos mais às vezes a ajuda de outras pessoas, mas nós precisamos permanecer firmes, ler a palavra de Deus, orar, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, entender qual é o propósito dele para as nossas vidas, para que possamos então receber cumprimento das grandes e das preciosas promessas que ele fez por nós, para nós. Nós precisamos nos separar da concupiscência do mundo, das coisas do mundo, não nos embaraçar com os negócios dessa vida e não colocar a nossa esperança em outras coisas que não seja o nosso Deus. Pedro então continua dizendo que porque nós recebemos essas promessas, essas grandes promessas, e nós então temos que fugir do mundo, e quando nós então fugimos do mundo, nós devemos começar a edificar a nossa fé. A nossa fé é o fundamento, é o que Pedro está dizendo aqui, olha, vocês têm a fé, que é o conhecimento inicial da graça de Cristo, e agora vocês precisam construir em cima da fé, como se fosse uma escada, mas construindo coisas em cima dessa fé. Vocês vão acrescentar primeiro a virtude, a fé de vocês, depois o conhecimento, depois a temperança, depois a paciência, depois a piedade, depois o amor fraternal e depois a caridade. Então, a fé e todas essas virtudes cristãs que nós vamos acrescentar a elas, como se fosse uma escada, elas têm que ser consequência da nossa participação na natureza de Deus. E é engraçado que Pedro faz uma sequência muito certinha das coisas. Você tem fé, você conhece a Cristo, e aí você precisa ter virtude. Você precisa ter em você o sentimento das coisas, a vontade de buscar as coisas que são boas, como diz lá em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo,
justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo em que há algum louvor ou alguma virtude, nisso pensai. Então, quando nós começamos a trabalhar a nossa virtude, aí nós podemos adquirir conhecimento sem nos tornar pretensiosos. E aí nós vamos aprender a temperança, que é o domínio próprio, que é o que fazer, que é dominar a nossa carne, dominar o nosso ego. E aí nós vamos aprender a ser pacientes, a esperar o tempo de Deus, as coisas de Deus, a maneira como Deus faz. E aí nós vamos aprender a ser piedosos, nós vamos aprender a ter uma vida piedosa, uma vida voltada para buscar o Senhor, para fazer a vontade de Deus. E aí nós vamos ter então amor fraternal para com os nossos irmãos. E depois nós vamos poder ajudar os nossos irmãos, ajudar as pessoas, principalmente através do Evangelho de Cristo, levando a salvação a elas. Então, são virtudes cristãs que são consequências da natureza divina. Os cristãos que são operosos, que são produtivos, aqueles que buscam a vontade de Deus, eles têm abundância dessas qualidades neles. Mas aqueles que não se importam com o Senhor, eles são como se estivessem cegos, é o que Pedro fala aqui. Olha, se você simplesmente aceita a sua fé e não desenvolve a sua vida cristã, é como se você estivesse cego. Por que cego? Porque você não consegue enxergar mais nada, você só consegue viver aquele momento presente e é como se você estivesse de propósito, se esquecido de onde Deus te tirou. Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, você se esqueceu da purificação dos seus pecados, você se esqueceu da condição em que você estava, de onde Deus te tirou, e agora você acha que não tem importância, que você não precisa desenvolver uma vida verdadeira com Cristo. Se você é grato, se você ama o Senhor Jesus pelo que Ele fez por você, você precisa desenvolver a sua vida cristã, você precisa escalar todos esses degraus de que Pedro fala aqui, nesses versículos. E aí, quais são as consequências disso? Quando nós então temos uma vida piedosa, quando nós então nos esforçamos por desenvolver a nossa vida cristã, nós nunca jamais cairemos. Cristo então nos livra de experimentar a tristeza profunda, principalmente a tristeza profunda de não ter o Senhor, de não ter certeza de qual será o nosso fim. E nós também vamos receber uma gloriosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que desenvolver a nossa fé, a nossa vida cristã. Nós temos que buscar conhecer o Deus a quem nós servimos e todos os dias nos esforçar para fugir do nosso pecado, nos afastar do mundo, não nos envolver com as coisas do mundo, não nos embaraçar com elas, não colocar a nossa esperança nisso, nem tornar isso o centro ou a principal preocupação da nossa vida, mas que a principal preocupação da nossa vida é que o centro da nossa vida seja a nossa vida com Cristo, seja a nossa relação com Ele e aquilo que nós precisamos então fazer por Ele, para o reino dEle, para a glória dEle. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos continuar orando, irmãos, pelas famílias da igreja, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Nós estamos entrando num momento crítico de todas as formas dessa pandemia. Tá todo mundo muito cansado e a doença só tem prosperado. Aumentado o número de pessoas doentes, de pessoas morrendo. Ao mesmo tempo, as pessoas já precisam muito trabalhar porque já estão paradas há muito tempo. Então, é um momento crítico de todas as formas, né? Então, nós precisamos orar e clamar a misericórdia de Deus mais do que nunca em favor do nosso país, em favor do nosso mundo. Vamos orar pelos nossos irmãos que são idosos, aqueles que estão enfermos, irmã Nilza, irmã Conceição, irmã Sandra, irmã Lucineide, irmã Helenita, o pastor, irmã Maria José, irmã Silvia, irmã Marli, irmã Roseli, irmão Tim. Vamos orar. Vamos orar também pela irmã Maria de Fátima, a sua família, ela tem colocado diligentemente diante do Senhor, pela conversão dos seus familiares, também os avós e a bisavó do Carlos Alexandre. Vamos orar por eles. Vamos orar também pelos amigos da irmã Elcia que estão com Covid, pelo amigo da irmã Kellen também, pela Andréia, o Fernando, um casal da Igreja Batista do Setor Caravelo, que está também internados, dois com Covid, os filhos também já pegaram. Então vamos orar por eles para que Deus tenha misericórdia. Vamos orar também pelas famílias que estão com dificuldades financeiras, pelas nossas campanhas de missões, pelos profissionais de saúde que continuam trabalhando, pela família da irmã Áurea, que também tem enfrentado momentos difíceis nesses dias. E vamos então colocar diante do Senhor. Também quero que os irmãos orem por uma amiga minha, Adriana, ela faz aniversário amanhã, é uma serva do Senhor, tem orado
todos os dias pela conversão do seu esposo, com quem ela enfrenta algumas dificuldades. Então vamos orar para que Deus esteja abençoando a vida dela e pela conversão do seu esposo. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Vamos pedir que o Senhor esteja então tendo misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que é grande, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é misericordioso. Senhor, nessa noite nós estamos diante do Senhor e nós te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor então nos ajude a desenvolver a nossa vida cristã. Ó Deus, que a tua graça, que o teu poder, ó Deus, que a tua misericórdia toque os nossos corações e que possamos passar então a entender quem é o Senhor. Ó Deus, que possamos cada dia mais ser gratos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e que isso nos leve a querer buscar o Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, que nós não possamos estar envolvidos, embaraçados com as coisas do mundo, mas que possamos, ó Deus, estar firmes, firmados na tua graça e na tua misericórdia. Ó Deus, nesse instante, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família. Ó Deus, naquelas onde existem pessoas enfermas, que o Senhor venha com a tua mão de poder. Naquelas que estão atravessando dificuldades financeiras, que o Senhor também seja, ó Deus, o suprimento, que o Senhor abra as portas. Ó Deus, aquelas que estão enlutadas, que o conforto do teu Espírito Santo venha sobre essas famílias. Aquelas onde existem dificuldades de relacionamento. Ó Deus, que o Senhor venha em cada esposo, em cada esposa, em cada filho, em cada pai, que o Senhor reconstrua os relacionamentos, que o Senhor toque nos corações que têm dificuldades, que o Senhor, ó Deus, abençoe aqueles que estão tristes, aqueles que estão angustiados, deprimidos, aqueles que estão com medo, ansiosos. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada família, o Senhor conhece cada vida. Então vem com nós com a tua graça. Abençoa aquelas famílias que têm, onde pessoas têm orado pela conversão dos seus familiares. São dias maus, nós precisamos do Senhor mais do que nunca. Então esteja com os nossos familiares, com os nossos amigos que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre a vida deles e que aconteça então conversão nessas vidas. Ó Deus, nós queremos te pedir nesse instante pelo nosso país, pelo nosso mundo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abrevia esses dias de angústia. Nós sabemos que o Senhor tem um plano, nós não sabemos qual é o seu tempo, nós não sabemos, ó Deus, de que maneira o Senhor está fazendo, mas nós sabemos que o Senhor está fazendo, ser conosco. Ó Deus, quantas dificuldades temos enfrentado, o nosso medo dessa enfermidade, às vezes o medo em relação ao nosso trabalho, ó Deus, a angústia de ver as pessoas adoecendo, as pessoas morrendo, as pessoas têm dificuldades financeiras, as pessoas, ó Deus, sem saber o que fazer e para onde ir. Ó Deus, mas nós temos a verdadeira esperança que é o Senhor. Então vem com a tua graça nos nossos corações, nos consola, nos conforta, nos fortalece, nos ajuda a continuar, ó Deus, exercitando a nossa fé. Ó Deus, tem misericórdia de nós, como nós clamamos, ó Deus, como nós precisamos do Senhor. Nós estamos diante do Senhor porque sabemos que o Senhor pode operar grandes coisas que nós não conhecemos. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor porque só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. O Senhor é antes de todas as coisas existem por tua causa. Ó Deus, toda a glória pertence ao Senhor, toda a honra e todo o louvor. E é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor com os nossos corações abertos, clamando misericórdia, clamando graça. Senhor, esteja conosco, abençoa aqueles que têm nos acompanhado durante esses dias, ó Deus, cada família, cada coração, cada pessoa, que o Senhor esteja abençoando. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja conosco, com você, com a sua família. Amanhã temos culto às 10 da manhã e às 19 horas, online, né? Da noite ele é transmitido ao vivo
porque nós estamos lá presencialmente, alguns irmãos, temos poucas vagas, mas participe conosco. Se você não puder ir presencialmente, participe do nosso culto online, também da nossa EBD amanhã às 10 horas, e que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor,
autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória